aqui com os estudos é que nós vamos sustentar a maioria das posições com versículos bíblicos. Então, a Bíblia tem o que dizer sobre muitos temas. Nós vamos perceber isso com algumas perguntas reflexivas de hoje. A Bíblia fala, assim, da salvação em Cristo Jesus, que é o ponto central e fundamental da fé. No entanto, a salvação em Cristo Jesus se traduz em uma norma de ética, em crenças, em proposições, em uma cosmovisão. Nós vamos entender o que é isso. A política, como que o cristão vai se relacionar com o mundo político. E a ética, então, nem se fale, porque há muitos conflitos éticos. Mais cedo ou mais tarde, nós enfrentaremos isso. Talvez não enquanto uma decisão pessoal, mas enquanto uma decisão coletiva, um posicionamento. E aí nós precisamos entender, rapaz, qual é a melhor resposta para isso? Ou então, vocês e eu, igreja, nós somos formadores de opiniões. Talvez a gente nunca vai ser colocado diante de um conflito ético extremo, mas aquilo que a gente ensina pode reverberar e chegar em outras pessoas que irão enfrentar esses dilemas. E a igreja precisa elucidar. Porque se a igreja não elucidar esses dilemas, outras pessoas irão elucidar com outras propostas. E as pessoas terão outras respostas. Então, basicamente, eu já antecipei o que irei ler nos próximos slides. Então, qual é o estudo que nós vamos ter a partir de hoje? Cosmovisão, política e ética a partir de uma perspectiva cristã. Observe que isso aqui é muito importante. Quando nós formos falar de Estado, certamente eu vou citar algumas versões, variações de teoria da ciência política. Mas a nossa resposta, a nossa proposta é um mínimo bíblico. Porque a resposta bíblica tem margens para várias versões de como agir no Estado, ou de como agir politicamente. Mas é necessário que sempre uma ação política, seja ela de diversas formas, precisa ter um eixo bíblico que a conduz. Então vamos lá. Introdução ao estudo. Esses três assuntos estão intimamente relacionados: cosmovisão, política e ética, sendo os dois últimos dependentes do primeiro. Ou seja, a política e a ética estão ancoradas na cosmovisão. A sua cosmovisão, você fala assim, pastor, o que é isso? Nós vamos explicar. A sua cosmovisão deve florescer em todos os ramos da sua vida, inclusive na sua vertente, no seu posicionamento político, bem como na sua ética. Então, os assuntos estão altamente relacionados. Só que a política e a ética dependem mais da cosmovisão do que o contrário. A cosmovisão é, ou deveria ser, nascedouro de todas as nossas aspirações e movimentos, do pensar e do agir. Por que a cosmovisão é ou deveria ser? Nós vamos perceber durante o estudo que é possível nós sermos incoerentes ou inconsistentes com aquilo que a gente afirma. É possível a gente ter uma crença e, de fato, a gente crer, mas é possível que a gente raciocine alguns temas contrários à nossa cosmovisão. É possível isso. E aí o estudo se faz necessário para que a gente venha calibrar ou ajustar as nossas crenças, as nossas posições, nossas ações com a cosmovisão cristã. São assuntos pouco falados nas igrejas, de modo geral, pois muitos desconsideram a importância deles. Pastor, qual a importância de cosmovisão? Política. O que tem a ver a política com a igreja? Por que falar de política num culto? A ética, pastor, deixa isso para os filósofos, né? Entrega isso na mão de outros. Para que falar disso? Às vezes nós temos esse posicionamento e nós vamos perceber que a Bíblia está recheada desses assuntos e que tem direções para o povo de Deus. No entanto, isso aqui é muito importante agora, o que eu irei ler. No entanto, se a igreja não formar a opinião dos cristãos, outros irão fazê-lo. Isso aqui é muito importante.
se a igreja não formar a opinião dos cristãos, outros irão fazê-lo. Não existe um vácuo de influência, um vácuo de poder, um vácuo filosófico. Você acha, pastor, mas eu nem gosto nem penso em filosofia. Você que pensa que não pensa. Não existe. Algo está direcionando a sua mente. Algo está discernindo as suas atitudes. Você irá calibrar a sua ética de acordo com alguns parâmetros. Consciente ou não, você faz isso. Por isso é importante a gente trazer à luz, para que a gente possa ter consciência, e o fruto disso é sermos coerentes com aquilo que a gente crê e com aquilo que a gente faz. Ninguém, absolutamente ninguém, está isento das influências filosóficas. Eu apenas dei alguns exemplos para sermos sucintos. Nós vamos ver isso muitas vezes durante o estudo. Um exemplo da influência filosófica: não existe verdade absoluta. É uma frase totalmente incompatível com o cristianismo. Mas será que não tem crente que fala isso? E aí, pensa um pouquinho. Às vezes é mais comum do que a gente pensa. Estou estudando direito penal e a docente parece ser cristã, não tenho certeza. Mas ela, na segunda aula de direito penal, falou assim: gente, ninguém vai chegar à verdade absoluta, porque verdade absoluta não existe. Eu, na hora... Na hora bateu o sininho assim. Se fosse aula de teologia, eu falei assim: professora, calma aí, para aí. Mas enfim, isso é muito comum. Às vezes, sem pensar, a gente fala coisas que são contrárias, ou até mesmo anticristã. Isso que é o pior. Isso é só um exemplo. Não existe verdade absoluta. Já viu aquela conversa? Agora, vamos tornar a filosofia prática agora. Filosofia prática. Vamos supor assim: pastor, eu não gosto de filosofia, nunca usei esse termo, mas você talvez falou assim, ó: meu irmão, se está sendo bom para você, então tudo certo. Essa filosofia aí. Está sendo bom para você, tudo certo. Que vai desembocar numa ideologia. Qual a ideologia? O importante é se sentir bem. É a pior ideologia do pós-modernismo, o subjetivismo. Se você se sente bem, ninguém pode tocar nisso aí e nem te dizer que está errado. Fruto de ideologia. Às vezes, no aconselhamento de um cristão para com outro, fala assim: meu irmão, se isso está sendo bom para você, continue. Beleza, essa frase, dentro do contexto, pode ter sentido. Mas em outras, não. A questão é que a gente pode falar de maneira indiscriminada essa frase e acabar empurrando a pessoa para o precipício. Porque o que importa é a pessoa se sentir bem. Hedonismo, isso aí. Importante estar feliz, isso aí. A gente teve algumas vertentes na história, Idade Média, né, que a teologia mandava, o homem era teocêntrico, depois veio a modernidade, onde veio a ciência, a divulgação da ciência, aí veio o positivismo. Depois disso veio a pós-modernidade, que é o subjetivismo. Antes, o ser humano queria encontrar a resposta na ciência, mas viu que falhou. A metodologia científica não responde tudo. E até causou alguns prejuízos à humanidade. Aí agora não, agora são os sentimentos. Agora não é a ciência que diz, Zé, que você é mulher, é o que você sente. Aí mudou o pêndulo agora. Pós-modernidade. É isso que a gente vive hoje. A guerra cultural hoje é isso aí. Pós-modernidade. Inclusive dá até para fazer um estudo só disso. Mas é a influência que a gente tem. E aí, se a igreja não ensina, quem é que vai ensinar? A Anitta no YouTube, um professor na escola. E você vai ouvindo. Os seus filhos estão lá. Você está ouvindo o YouTube e não discerne a espinha ali no meio. Às vezes tem coisa boa. Eu falei até com o Charles agora, que eu estou lendo Sêneca, né? Um estoico. Então tem muita coisa boa. Mas o fundamento dele é todo errado. Esse fundamento em destino, em pessoalidade, em resignação absoluta. Coisa que não tem como ser cristão com isso. No entanto, tem muita coisa boa. Mas aí, por que eu posso ler sem tragar tudo? De uma cosmovisão cristã. Eu uso uma lente que vai ser capaz de eu me relacionar com Sêneca sem me tornar estoico. Apesar de poder fazer muito uso do estoicismo. Estão me entendendo? Então, é importante isso. O outro exemplo que eu dei são as formações culturais. Todo mundo faz. Isso aqui é, assim, na prática é muito comum, né?
Não, qual o problema, pastor? Todo mundo faz. Todo mundo faz. E aí, às vezes, a regra se torna aquilo que o pessoal faz e não aquilo que o pessoal deveria fazer. Aí eu já entro no campo da ética. Nós vamos entrar um pouquinho socialmente aceito. Existe aquela ética descritiva, se todo mundo faz, a gente pode fazer. E existe aquela deontológica. É um termo complicado para dizer. Algo deveria ser feito. A ética não se encontra na narração, se encontra numa lei antes da narração. Mas isso a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente. Então, tudo isso é importante para a igreja. Porque a gente, quanto igreja, vai chegar uma pessoa querendo abortar e vai falar assim: o que você acha? Estou numa situação muito difícil, de pobreza extrema. Aí você ouviu muito na Globo o seguinte: gente, a mulher é pobre, não pode estudar a criança. O melhor que tem é o aborto. Aí você fala: não é verdade, vai ser tão difícil. Pastor, ela não tinha condição. Gente, olha só, eu sou cristão, você é salvo em Cristo Jesus. Mas não houve renovação da mente. Falta uma perspectiva bíblica para olhar aquela situação. E aí a gente pode injetar um veneno querendo fazer um bem. Porque falta a cosmovisão bíblica. Tá vendo a importância? Isso é só o início do estudo. Olha agora. A questão não é se nós iremos ou não estudar tais assuntos, quais sejam cosmovisão, política e ética, mas quem irá ensiná-los a nós. A questão não é se iremos imitar alguém ou não, mas a quem estamos imitando. Se iremos nos posicionar ou não, mas de qual lado estamos. Não existe neutralidade, meus irmãos. Você está imitando alguém. A questão é quem você imita. Nós somos seres miméticos, né? Nós somos seres que imitam. Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É da natureza humana imitar. É da natureza humana. A questão não é se a gente vai aprender ou não isso. Você está aprendendo. A questão é com quem você está aprendendo, de maneira certa ou errada. Né? Ou então, a questão não é nós nos não posicionar. Pastor, eu não vou me posicionar pró ou não aborto. Pró ou não esquerda-direita. Não tem como, você vai se posicionar. Quando você vai na urna votar, você está se posicionando. Quando você dá conselho para alguém que pergunta, você está se posicionando. Observe que essas neutralidades são ilusões. Inclusive, são impossíveis de serem praticadas. Pois, conscientes ou não, o nosso coração está cheio de pressuposições. O que é uma pressuposição? É algo que você tem em si, sem sequer ter ciência disso. Eu vou dar um exemplo aqui muito tacanho, né? Para ficar assim bem claro. Eu estou falando aqui para os irmãos. Eu não perguntei, antes do estudo, assim, todo mundo está ouvindo? Eu já pressupus. Entende? A pressuposição, ela vem antes das nossas ações. E é impossível ter uma ação sem uma pressuposição. E o nosso coração está cheio disso. Cheio disso. Eles habitam o nosso ser. Além de estarmos cheios de pressuposições, o nosso coração está em constante construção, ou seja, sendo afetado direta ou indiretamente. O termo básico de cosmovisão é coração. Coração aqui não como um órgão sentimentalista, mas como centro da vida. Dele vai emanar nosso interesse cognitivo, nossas afeições, bem como as nossas práticas. O coração aqui mais de uma perspectiva hebraica, do centro do ser, não de uma perspectiva moderna, de centro de emoções. A cosmovisão tem que afetar a mente, a cognição, tem que afetar as emoções e tem que afetar a nossa prática. Então, nosso coração vai bombear em todos os aspectos da nossa vida aquilo que nós somos. Por isso, selecionar as pressuposições do nosso coração é importante. Porque quando eu seleciono, sou consciente e treino o meu coração na renovação da mente, eu começo a pulsar para minhas emoções boas emoções. Eu começo a pulsar para a minha inteligência boas ideias. Eu começo a pulsar para a minha prática força moral e fibra para poder praticar aquilo que eu preciso praticar. Tudo isso parte de uma cosmovisão. Então, isso é a introdução do nosso estudo. Estudar cosmovisão é, portanto, fazer um diagnóstico do nosso coração. O que nós vamos fazer com a cosmovisão? Diagnosticar o nosso coração. Olha lá as perguntas. O que habita nele? O que habita no nosso coração? A gente, às vezes, pensa que o que mais habita no nosso coração é Deus e o seu reino. Mas aí a gente pode se deparar com algumas perguntas que vão afetar o nosso coração. Eu vi uma pergunta esses dias do Emílio Garáfolo, pregador presbiteriano lá de Brasília, do seguinte:
Você sabe que Deus é a coisa mais importante da sua vida, não sabe? Mentalmente, beleza. Olha como a vida intelectual não resolve a nossa cosmovisão e a nossa vida. Beleza. Agora deixa eu fazer uma pergunta para as suas afeições, para o seu coração, não para o seu intelecto. Você preferiria ficar uma semana sem acesso à internet ou perder o culto público? Seu coração já se revela. Rapaz, tá vendo? Cosmovisão é diagnosticar o coração. Intelectualmente é fácil. Não, Deus é o supremo. Mas o que mais te irrita? A glória de Jesus sendo manchada pelos falsos profetas ou um falso político? Ó, aí você começa a ver que seu coração não está tão calibrado assim com as coisas mais importantes. Cosmovisão é diagnosticar o coração. O que o direciona? Quais são os seus valores? Tudo isso no coração. Por que agimos como agimos? Onde repousa a nossa confiança? O que nos atrai? O que nos chama atenção? O que faz o nosso coração pulsar? Paz, hoje tem culto. Ô, glória, domingo é certo, tá ali. O que faz o coração pulsar? Não, hoje tem Vasco, não vou pro culto não. O nosso coração se bifurca em muitas direções. Por que isso acontece? Porque nós somos pecadores. Por isso é importante a gente fazer esse diagnóstico do nosso coração e perceber o que de fato habita ali. Então essas perguntas são desafiadoras. Quais são as nossas afeições? Afeição é uma palavra muito chave para isso. O que nos atrai? Qual é o imã da nossa vida? Isso é muito importante para revelar o que habita no nosso coração. Então, meus irmãos, agora nós vamos para algumas perguntas reflexivas sobre os temas. Hoje a gente não vai entrar em definição. A gente vai fazer algumas perguntas para os irmãos perceberem a importância do tema. Vamos lá. Perguntas reflexivas sobre os temas. Cosmovisão, política e ética. Perguntas acerca de cosmovisão. O que nós vamos ver? O que é cosmovisão? Como ela se forma? É possível ela mudar, ser alterada? Quais são os ingredientes que formam uma cosmovisão? Como eu tenho a minha cosmovisão afetada? Ou como eu posso transmitir minha cosmovisão para outros? Existem várias cosmovisões? Sim ou não? Todos possuem uma cosmovisão? Será que é possível um ser humano sem cosmovisão? É possível ser incoerente com a própria cosmovisão? Sim, com certeza. Inclusive, eu já dei exemplo. Quão importante é ser consciente da nossa cosmovisão? Qual a importância tem isso? Por que é importante eu entender uma cosmovisão cristã? Ser consciente disso. Não é simplesmente eu ser salvo para o céu. Beleza, está resolvido. Mas como eu posso, nessa existência, trazer o céu para a terra ainda na minha vida? Isso depende de uma cosmovisão. Porque eu vou olhar para essa vida a partir de uma lente celestial. E aí, Paulo, vamos ver isso em Colossenses, estou lendo muito Colossenses também, né? Como Paulo vai falar sobre encontrar em Cristo a chave da sabedoria para todas as coisas. Então a proposta é fazer política de uma maneira que Cristo faria. Pensar eticamente como Cristo ensina. Colocar o Sermão do Monte como a constituição do nosso coração. E não outras filosofias. E aí nós vamos perguntar, quão importante é ser consciente da nossa cosmovisão? Quais efeitos ela produz? E agora? Nós vamos ver várias áreas. O que a cosmovisão produz na área da família? Olha só. Para a ética cristã, a família tem um peso absurdo. Depois da salvação em Cristo Jesus, a família é a instituição mais importante para a ética cristã. Por quê? Entende? A gente tem que ter uma resposta. Porque uma pessoa, um cientista social, para falar assim, não, a família é o núcleo social, tem a sua importância, mas não é a instituição mais importante. A igreja fala assim, não, é a instituição mais importante. Por quê? Agora, pega uma pessoa que não tem essa cosmovisão e fala assim, qual é o problema de ter uma mulher, ter várias, ter filhos diversos? Porque para ele, assim, todo mundo vive assim. Aí você muda a cosmovisão dele, olha, a família é a coisa mais importante. Muda agora essa percepção dele. Ele vai olhar para a esposa dele, meu Deus, o que eu fiz? Errei minha vida toda. Cosmovisão. Ele vive ainda numa cultura totalmente licenciosa. Mas algo mudou para ele olhar para a esposa dele e falar assim, rapaz, essa aqui é a mulher da minha vida, eu preciso respeitá-la. Por quê, meu irmão? Cosmovisão.
O valor que você vai dar para uma mulher ou para um homem, para uma criança, parte de uma cosmovisão. O corpo. Qual a importância do corpo? Aliás, corpo tem importância? Essa carne pecaminosa. Tem importância o corpo? A gente fala muito da alma, correto? Isso é um ponto negativo das igrejas evangélicas. A gente fala muito da alma. Aí tem que falar do ser humano. Porque não existe ser humano sem corpo, sem alma. O ser humano é integral. E não tem, meus irmãos, olha só. Não é a questão. Quando a gente fala algo assim, que o corpo deve ser falado na igreja, a gente não está falando que o oposto é errado. A gente está falando que a mensagem precisa ser mais completa. O que as escrituras falam do corpo? Será que ela tem uma importância na ética cristã? Aliás, a filosofia moderna fala assim: meu corpo, minhas regras. Um cristão pode falar isso? Tá vendo como cosmovisão vai chocar a cultura? E aí, meus irmãos, um cristão pode falar isso? Meu corpo, minhas regras? Pode. Minhas regras. Corpo é seu? Tá vendo? Olha como muda a perspectiva. Eu devo zelar do meu corpo assim como zelo da minha alma? Com certeza, meus irmãos. Com certeza. Então, observe a importância da cosmovisão. Isso aí. Correto. Isso aí. Uhum. Correto. Isso aí. Vou dar um exemplo aqui, pegando o gancho do Charles, falou sobre exacerbar o cuidado com o corpo ou então um relaxo com o corpo. Eu não vou explicar o conceito, mas na frente vamos trabalhar, mas só para os irmãos entenderem. O gnosticismo, por gnosticismo, uma vertente do gnosticismo, o corpo não vale nada. Então você pode se lascar com o corpo. Cair na bebedeira, que o corpo não presta. Na verdade é uma prisão da alma. Já o outro extremo é o materialismo, naturalista ou filosófico, que só existe material, não existe espírito. Então para que cuidar da alma? O negócio é o corpo. Tá vendo? E a Bíblia vem e fala assim, não, gente, calma aí, calma aí. Não há sabedoria nos extremos. Isso é uma sabedoria bíblica, não há sabedoria nos extremos. Então, há alguma coisa errada aí. E aí a Bíblia vai pontuar qual é o ponto certo. Os sentimentos, qual é o papel dos sentimentos? É importante para a vida? Não. Sentimento não vem de Deus? Quais sentimentos são bons ou ruins? Então, eu tenho, isso aqui é a guisa de exemplo. Eu tenho sentimentos por um homem sexualmente falando. Talvez a psicologia, sem uma cosmovisão cristã, vai falar assim, não tem problema nenhum, respeito seus sentimentos. Não vive no cativeiro de um conservadorismo. Existem sentimentos errados? Lógico, meus irmãos. Esse negócio de sentimento é aético, tá errado. Existem sentimentos que você precisa matar. Que você precisa lutar contra eles. Mas aí, existe também outro extremo. Mas, não tem nada disso não. Aí já é uma pessoa que talvez vai negar totalmente a atração de um homem por um homem. Existe sentimento. A questão é como vai lidar. É um sentimento errado. Mas falar que o cara não tá sentindo já é outro erro também.
Assim você não vai consertar. Que, rapaz, isso aí é. Não, é. Tipo assim. Pode ser uma frescura, né? É lógico. Mas é um sentimento. A questão é: precisamos consertar isso. Então, negar ou então supervalorizar os sentimentos também é errado. Então, vai ler os Salmos. Os Salmos é teologia do sentimento. Calvino fala que é anatomia da alma. Porque de fato é. Então, observe: o sentimento de tristeza. Ele pode ser saudável ou pode ser mal. Uma pessoa nunca ficar triste, tem alguma coisa errada com ele. Pô, pastor, como assim, né? O crente tem que ser alegre sempre? Não. Não. Uma pessoa que está alegre sempre, ele é indiferente com todas as causas justas do mundo. Olha como o sentimento revela seu coração. Não tem como eu ser crente e ficar sempre alegre, gente. Porque isso revela o maior egoísmo do mundo. Eu tô sendo indiferente com todas as causas injustas do mundo. Não tem como. Entende? Eu ver uma criança ali sendo estuprada, ou violentada, ou roubada. Aquilo não me doer. Tá vendo? Sentimentos revelam. Agora, aconteceu um negócio, meu mundo acabou. Já é outro extremo. Então, o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia tem resposta. A Bíblia vai tentar calibrar o nosso ser de acordo com o padrão perfeito. Moralidade. Eu tenho muitas perguntas, eu vou adiantar mais. Moralidade. Existe certo e errado? Sim ou não? Ser humano. O que é o ser humano, meus irmãos? Olha, essa resposta aí define muitas coisas. O que é o ser humano? Salmista, né? Que é esses homens, para te lembrar dele. Fizeste um pouco menor que os anjos. O que é o ser humano? Será que a ciência tem resposta? Será que uma filosofia, uma metafísica, sem levar em consideração a trindade, eu estou falando agora trindade, uma pessoa pode ser teísta, crer em Jeová, ou em Alá. Será que a ausência da trindade não pode macular a concepção do ser humano? Isso aí é uma perspectiva totalmente cristã. Algo para a gente pensar também. Profissão. Será que profissão é fruto da queda? Será que é horrível trabalhar? Será que trabalhar tem que ser horrível? A perspectiva cristã diz que não. Eu sei que a gente tem bronca com o trabalho, mas trabalhar é bênção. Trabalhar deve gerar em nós alegria. Agora, eu sei que o trabalho tem fadigas, mas o trabalho em si tem o seu valor. A perspectiva cristã responde isso. Cultura. Como a gente pode julgar a cultura? Nós somos formadores de cultura? Com certeza. A gente consome cultura? Com certeza. E se nós tivermos o filtro da cosmovisão cristã, a gente vai se perder nisso. Artes e lazer. O que tem a ver arte com fé cristã? O que tem a ver o lazer? Será que existe artes ou lazer que são mais aptos ou não com o cristianismo? Com certeza tem. A gente pode pensar um pouco mais sobre isso depois. Agora, política. O que é a política? Nós vamos perceber. Aqui a gente vai ter que entrar um pouquinho em ciência política, mas não vou dar muito tempo para isso. Apenas vou definir alguns conceitos que é necessário. É possível ser apolítico? Esse prefixo de negação a. É possível ser uma pessoa não política? Falaste bem. Mas tem muita gente que pensa que é possível. Igreja e Estado. Aproximação, distanciamento total ou unidade? Qual a melhor resposta? Agora, cristão e política, não é igreja e Estado, agora é cristão e política. Há uma ideologia cristã? Isso aqui muitas pessoas pegam, hein? Há uma ideologia restritamente cristã? Vamos ver, hein? O cristão pode ser político? Como o cristão deve votar? São perguntas que a gente vai ter que responder. Meus irmãos, você fala assim, pastor, por que você vai dar isso no culto? Eu não entendo. Queridos, o seu voto está afetando a nossa economia hoje. Sim ou não? O seu voto está facilitando o aborto ou não? Sim ou não? O seu voto está fazendo a estrutura da cidade ser melhor ou não? E aí, é pertinente ou não? O seu voto pode trabalhar para mitigar a possibilidade do crescimento do evangelho. Estou conversando com o missionário, vou falar aqui não.
Agora eu volto à gravação. Estado é justificável do ponto de vista bíblico? Tem que ser um Estado total ou tem que extinguir Estado? Ou é uma instituição necessária, mas limitada? São possibilidades. O que a Bíblia diz sobre propriedade privada? Temos que ser como Atos 2, vender nossas casas, nossos carros e viver numa comuna. Amém, meus irmãos? É bíblico. Tá lá. Tá vendo? São coisas que a pessoa usa. E aí? Gente, não tem jeito. São coisas que afetam a nossa vida. Vai afetar a vida das minhas filhas. Afeta a vida de todos. É possível ser cristão de esquerda? Vamos ver. O candidato tem que favorecer a igreja? Eu vou votar nele porque ele é crente. Ele vai ajudar a nossa igreja. Meus irmãos, isso acontece tanto. Isso aí. Teologia errada faz tudo errado, né? Olha o desdobramento na teologia errada. Você tem o Gidão, né? Como o Charles gosta de falar. Aí fala, meus irmãos, Deus me revelou que esse candidato aqui é o melhor. Olha a sua teologia, o que vai fazer? Vai fazer você ser um cabrestado no voto. Sua teologia. Sua teologia. Isso aí. Correto. Aqui dentro. Ele foi político e você foi pastor. Tá certo. Nas igrejas. Uhum. Sim.
Com certeza. Sim. Uhum. Tá certo. Isso aí é um alerta pra gente, né? É. É possível o cristão variar de posição a depender da contingência histórica social sem mudar a sua fé? Isso é muito interessante. A ética, pra gente terminar. Falhou alguma vez, meus irmãos? Rapidinho. É? Mas tá funcionando bem. Ética. O que é a ética? Por que esse assunto é importante? Quais tipos de éticas existem? Vou citar apenas algumas. Antinomismo, situacionismo, absolutismo. Existem variações dentro do absolutismo. Nós vamos ver isso aqui com calma, tá? Só para os irmãos verem que não é tudo preto no branco. Existem variações. A moral é relativa ou absoluta? Conflitos éticos. Aborto é errado em todas as ocasiões? Vamos tratar disso aqui na igreja. Pena de morte, o cristão pode ser a favor? Queridos, deixa eu antecipar uma coisa aqui. Quando a gente falar de assuntos éticos, provavelmente nós vamos ter divisões aqui na igreja. Mas é necessário isso aí, não tem pra onde fugir. A questão é o seguinte: existe posicionamento ético que não é pecado, é divergente. Eu acredito que existe uma posição mais bíblica do que outra. Agora, o irmão apoiar e outro não, ambos podem estar fundamentados na Bíblia. E tem que ter paz, entende? Tem que ter paz. Então, assim, eu já me escandalizei com pessoas que falavam que tinha que ter pena de morte. Hoje eu sou um defensor ferrenho. Eu vou explicar à igreja por quê. Mas, gente, como é possível? Inclusive, já antecipo, porque é bom ter um choquinho assim. Aí depois na argumentação já vai amolecendo mais o coração. Posso matar em legítima defesa? E aí? Nós vamos ver passagem. Nós vamos ver passagens bíblicas interessantíssimas para isso. Interessantíssimo. Matar em legítima defesa, interessantíssimo. Vamos fazer exegese. A gente vai só trabalhar com filosofia, não. Vamos fazer exegese de texto sobre isso aí. Posso mentir para salvar uma vida? Hã? É batalha espiritual, meus irmãos. Não vamos mexer, não, tá acabando. O cristão deve participar de uma guerra? Olha isso aqui, dá pano pra manga. O cristão pode participar de uma revolução? Existe diferença entre guerra e revolução, a gente vai ver isso aí. A desobediência civil é sempre pecado? Ecologia, qual o papel do cristão com o meio ambiente? Qual a relação do cristão com os animais? Controle de natalidade é pecado? Apostas. Meus irmãos, isso aqui, ó, ecologia e animal, é algo que está em voga. Agora, a questão é qual é o posicionamento cristão. Isso aí. Quer ver só falar assim, o cristão tem que ser a favor da ecologia. Esquerdista. E aí? Sim ou não? Vamos ver. Tem que ter cuidado dos animais. Tá vendo só? Ama mais animais que os seres humanos. Se for nessa perspectiva, sim. Mas se não for, será que tem uma resposta equilibrada para isso? Controle de natalidade. Eu estou voltando. Apostas e jogos de azar são pecados sempre. Coisa que a gente vai procurar tratar. Não significa, meu irmão, que a gente vai trabalhar todo o tema de maneira assim,
exaustiva. Mas a gente vai tocar ecologia, por exemplo, animal e fazer uma coisa só de maneira rápida. Para a gente ver uma perspectiva cristã. Vamos falar um pouquinho disso aí. Acabou, meus irmãos. Já deu 9 horas também. Então, isso aí é só para a gente ver o que nós vamos tratar. São assuntos práticos, são interessantes. E que a gente precisa ter resposta. Sim. Isso aí vai ser um desdobramento de defesa legítima. Eu vou falar um pouquinho. Mas, assim, existe muito tema. Por exemplo, biomedicina, bioética. Aí eu falo, gente, vou falar muito disso também, que vai entrar em questão de fertilização in vitro, por exemplo. Aí tem a questão de. Tava até conversando com o Narão um pouquinho sobre isso. Isso aí. Mas aquilo que mais toca a gente hoje, a gente vai ver que às vezes aquilo que a gente julga ser muito extremo não é. E a gente vai ver que às vezes aquilo que a gente acha que precisa bater muito, a gente não precisa tanto. Enfim, a gente vai ver algumas ponderações cristãs. Vamos orar, agradecer a Deus. Quinta-feira que vem, se Deus permitir, a gente começa a definir cosmovisão e perceber um pouco mais sobre o que é e o desdobramento de cosmovisão. Vamos nos colocar de pé e agradecer ao nosso bom Deus por essa noite. Pedir a Isete que esteja orando, logo após o culto estará encerrado. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, culto encerrado, Deus abençoe. Provavelmente, deixa eu até justificar aqui, domingo, nós vamos ter o nosso café da manhã, né, e o recolhimento de alimentos. Então, eu vou falar lá no grupo, mas se domingo eu me ausentar do café da manhã e da IBD, é porque a Catarina não, a Cecília não nasceu e a gente precisa chegar lá de manhã para internar. Tá bom, meus irmãos? E o domingo à noite eu vou pregar, também vou ver isso aí, né, tô conversando com o pastor lá do Rio do Fogo, ele tá de férias, eu vou pregar lá. Mas mesmo se eu vier, quem vai pregar é o pastor Marcos. Marquinho, né? Mais conhecido como Marquinho. Ele vai falar sobre estatística de missões mundiais, vai trazer para os irmãos números daquilo que a nossa oferta alcança. Tá bom, meus irmãos? Nós vamos ter o encerramento dessa liturgia aí para missões na campanha. Deus abençoe. Se Deus permitir, até então a outra semana.